Não é segredo para ninguém que hoje em dia profissionais liberais, como médicos, advogados, nutricionistas e, claro, terapeutas, enfrentam um desafio, que é navegar um mundo regido por imagens e presença nas redes sociais, para não só prospectar clientes, como também validar e qualificar em alguma instância o seu trabalho. Mas a parte todos os dilemas envolvidos em se legitimar sem as devidas instâncias de legitimação, tipo o circuito acadêmico e tudo mais, surge um problema ainda maior. Como é que se preservam a neutralidade e a privacidade, já não mais só do paciente, mas da própria pessoa terapeuta nas redes sociais? Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas e se esse assunto te interessa, por favor, não deixe de dar um like e comentar a sua visão, porque com certeza essa é uma pauta muito maior do que a minutagem desse vídeo. E mais perspectivas não são só bem-vindas, elas são necessárias. Dito isso, então onde que a gente vai partir aqui? Tradicionalmente, a imagem do terapeuta ela era críptica, ela era insondável, associada à figura daquela pessoa que ouve, mas que não emite julgamentos. Hoje, me diga, como é que não se emite um julgamento ao, por exemplo, twittar? Pois é, as linhas vêm se tornando cada vez mais tênues e talvez sinuosas, visto que hoje é possível escolher um terapeuta com base no seu voto na eleição passada, seu carisma ou até mesmo a sua influência. No caso, o seu número de seguidores. E, na tradição que enxerga o terapeuta como tábula rasa, essa folha em branco, neutra, mesmo num vídeo educativo, por exemplo, o cenário do terapeuta informa os seus gostos, os poucos minutos de fala ali num vídeo podem ser mais do que a exposição que um paciente, um cliente teria em múltiplas sessões e revela, além de outras nuances, uma persona não terapeuta, talvez professoral ou performática dessa pessoa que deveria supostamente manter-se neutra dentro do possível. E isso tudo falando ainda de casos sóbrios, profissionais. Não sei se a gente precisa realmente comentar sobre os terapeutas que fazem vídeos de comédia ou fazendo paródia de uso de medicamentos. Acho que isso aí fica óbvio que não é bom senso. Eu separei algumas referências que vão estar nas descrições, eu sempre deixo, mas eu queria citar que 63% dos clientes de teleterapia, ou seja, que fazem terapia remota, terapia online, eles tentam ou já tentaram entrar em contato com os seus terapeutas via rede social, contra 22% dos de terapia tradicional. Tem um estudo inteiro só sobre essas nuances ali embaixo e, enfim, não é sobre teleterapia, não é uma questão da teleterapia, mas é uma questão de como esse meio, essa interação nas redes sociais estabelece um rapport, estabelece uma hegemonia diferente na relação entre cliente e terapeuta. Então as redes sociais elas estabelecem relações conhecidas como parasociais, ou seja, é uma relação de mão única, que um espectador ou seguidor estabelece com uma figura pública. Hoje, com as redes sociais, se você conhece o seu terapeuta via Instagram, por exemplo, a sua relação não é mais apenas profissional ou clínica, mas ela também se torna parasocial. Mesmo que durante a consulta o terapeuta seja extremamente profissional. O fato de que ele existe fora da sala de terapia ou fora da sua chamada no Google Meet ali, isso já altera a relação de vocês. E por que falar disso num canal de letras, num canal que fala sobre letramento, por exemplo? Porque isso envolve uma questão interpretativa, uma questão de letramento, nesse caso um letramento digital, e deixa muito claro como o meio através do qual a gente se comunica, os meios pelos quais a gente chega às outras pessoas, eles influenciam diretamente na maneira como as nossas relações e como as nossas mensagens se criam e se estabelecem e são compreendidas, Então, o meio também é a mensagem. Eu sempre digo isso e vou repetir. Por isso, uma terapeuta ou um terapeuta que posta foto de biquíni ou de sunga na praia pode ir muito além de só gerar uma atração nos pacientes, mas pode, por exemplo, gerar atritos para pacientes que estão enfrentando desafios com autoconfiança ou perda de peso. Você não entenderia, você estava sábado de sunga na praia e isso muda o vetor da relação. Porque se lembra, o terapeuta não está ali para ser um exemplo ou para te dar conselhos. Terapeutas não são coaches. E eis que surge a pergunta. Então existe um limite aceitável para isso? Se você acompanha esse canal, você sabe que eu não tenho redes sociais, além do YouTube, há muitos anos, inclusive nem o WhatsApp. Tem vídeo aqui falando disso. Só que, no entanto, eu acredito que sim, um terapeuta que mantenha redes privadas ou até mesmo abertas, mas com viés estrita e absolutamente educativo, pode ser tranquilo. Porém, em se tratando de redes sociais e engajamento,
muitas vezes, né, para jogar o jogo, são a individualidade, o carisma e as aparências, né, que vão te levar a um patamar em que a presença se torna uma coisa que vale a pena para você. Meu terapeuta, por exemplo, tem redes sociais, eu acredito que abertas, inclusive, e isso é sim um ponto para mim. Óbvio que como eu não tenho, eu não acompanho nada que se passa, né, na vida dele, nem nada do tipo, mas só por ter visto uma vez, só de saber que existe, isso definitivamente altera a minha relação, né, a minha percepção da nossa relação e instaura, pelo menos para mim, barreiras claras entre o que caberia eu falar com ele e o que não. Porque presume que haveria um julgamento se eu falar que quem tem rede social isso ou aquilo, porque eu sei que ele tem, por exemplo. E é aqui que surge o outro lado da moeda. Como é que isso afeta os terapeutas? E aqui eu resolvi, né, trazer documentos oficiais, tanto nacionais quanto internacionais, para deixar isso um pouco mais embasado e claro, e não é só coisa da minha cabeça. Então eu trouxe 2 documentos. Uma nota oficial do Conselho Federal de Psicologia Brasileiro, que está aqui na descrição também, e uma nota do Conselho Americano de Psicologia, do APA lá, que é American Psychology Association, alguma coisa assim, e vai estar ali também. O americano é um ano mais recente que o nosso, mais velho que o nosso é de 2022, enfim, nada, são documentos novos ainda, que datam ali da pandemia, onde, né, começou a rolar um pouco mais de teleterapia, isso foi sendo uma necessidade e tudo mais. Então, sobre o uso das redes sociais, né, pelos profissionais de psicologia, deixando claro, não é sobre usar ou não redes sociais, usar ou não, a gente tem outras pesquisas e tem outros dados que também indicam que não é lá, né, uma super coisa boa que você pode fazer, mas sobre psicólogos e profissionais de psicologia que usam redes sociais, o documento da CFP diz isso aqui. Publicações associadas à imagem da psicóloga e do psicólogo na internet que não sejam adequadas para o exercício profissional. E em seguida, o ponto, né, que é publicidade profissional, uso de depoimento e de fotos. Orienta-se também que a profissional e o profissional em sua publicidade não utilizem diagnóstico psicológico, análise de caso, aconselhamento ou orientação psicológica que de alguma forma identifiquem a pessoa atendida, sob pena de violação do sigilo. Então aí vai citar as leis, obviamente, e a profissional e o profissional em sua publicidade não podem fazer uso de depoimentos de pessoas atendidas ou usuários, nem compartilhamento de depoimentos e fotos das pessoas atendidas. Destaca-se que, se houver o consentimento expresso, por escrito, do paciente ou do usuário dos serviços, a utilização de fotos e depoimentos é permitida, mas não recomendada em função da possibilidade de exposição da pessoa atendida, em especial crianças e adolescentes, e aí vai citar, né, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que nisso a gente volta para o mundo real, para a realidade, não precisa nem ir para a rede das danças. Aqui no YouTube mesmo, se você procurar psicologia, podcast, qualquer coisa assim, cara, você vai encontrar corte de podcast com psicólogo dando diagnóstico de sociopatia, psicopatia, coisas mega escandalosas, dizendo que tem psicopatas e sociopatas por todos os lados e não sei o que, e causando super alarmismo e contando histórias de coisa que aconteceu com criança no colégio. Eu atendi uma família muito rica e não sei o que, e não sei o que lá. Enfim, a pessoa vai se tornando, vai deixando de ser psicóloga, usando essa bagagem de psicóloga ou de psicólogo e se tornando quase como um palestrante do alarmismo e tudo mais. E, cara, isso você encontra em qualquer podcast famoso, já devem ter levado. Enfim, eu estou pensando em um específico que eu vi recentemente, até um tom de voz que quase que eu imitei sem querer, mas enfim, se você já viu, você sabe. Mas aí a gente volta para o adequado, né? O que é essa publicidade adequada? Educativo? Como que não posso diagnosticar? Tem canal de psicologia dos animes, por exemplo. É adequado? É inadequado? É adequado eu dizer que o Naruto é assim ou assado porque ele é órfão? Sabe? E tem coisas que vão... As linhas são muito tênues, é por isso que eu queria que as pessoas comentassem mais aqui pra gente colaborar, a gente pode falar mais disso em live também depois. Esse é um tema que foi votado em live. E isso tudo sem nem mencionar o dilema ético que é os próprios terapeutas irem buscar os clientes nas redes sociais. Mas sobre isso eu vou deixar um artigo científico na descrição, porque aí também já é demais para um vídeo só. É uma review sistemática desses comportamentos de terapeutas em redes sociais. Só que agora, uma questão ainda mais relevante sobre a qual você talvez não tenha pensado. Ou pior, talvez tenha justamente pensado nela, porque você se enquadra nessa demográfica. A psicologia vem se tornando uma das profissões mais cobiçadas das novas gerações. Aqui em Londrina mesmo, o vestibular de psicologia já chegou a ser mais concorrido que o de medicina. E mesmo numa turma de TI, né, quando eu dava aula para adolescente, a maioria deles
queria se tornar psicólogo, né? Ou prestar concurso, né? Que para mim também é curioso. Mas essa questão não gira só em torno dos terapeutas que já estão estabelecidos. Como é que ficam os jovens e novos terapeutas que se expuseram desde a adolescência a K-pop ou a de anime, nas redes sociais, de formas às vezes controversas, o que eles pensavam ou faziam antes de se tornarem profissionais? Bom, talvez seja um ponto ainda mais complexo sobre o qual a gente pode conversar em live e com um terapeuta de verdade, né, um pesquisador talvez. E, bom, obviamente essa pessoa vai estar se expondo em redes sociais, veja a ironia. Então, onde é que está o limite disso? Terapeutas podem ter redes sociais? Podem. Agora, devem? Aí já é um pouco mais nebuloso e, enfim, precisamos pensar mais. Todos os links estão aqui na descrição, todas as referências, podem dar uma olhada. Não trouxe nada muito mais avançado do que isso, porque eu sei que é chato ficar linkando coisa em inglês, mas, por favor, me diz o que você acha. Você já viu alguma exposição bizarra de terapeuta online? Minha mãe é psicóloga, ela deu aula de psicologia na universidade por muitos anos e é uma coisa que eu costumo conversar com ela e a gente costuma ficar revoltado em conjunto, né? Já trabalhei com bastante trabalho acadêmico de psicologia e entender que o psicólogo é uma pessoa é natural, da mesma forma que entender que o professor é uma pessoa natural, mas sabe aquela sensação de ver o professor no shopping e entrar em, meu Deus, minha professora existe, ela vive fora da sala de aula. Então, para o professor isso já é impactante. Agora, para o terapeuta, o que acontece se você vê o seu terapeuta no jogo do Mengão, no jogo do Corinthians? Vai mudar a sua, sabe, na arquibancada, girando a camiseta e tudo mais, isso muda a sua percepção da pessoa? E se você nem tiver que ir lá e não depender da serendipidade de encontrar a pessoa, nem do acaso, mas chegar lá e na sua rede social, porque você seguiu e a rede era aberta, ou porque você às vezes conheceu o seu terapeuta lá, você está impactado com o discurso de casamento do seu terapeuta ou da sua terapeuta. E ali valores que são completamente opostos aos seus. Como é que você vai se sentir pensando que você estava falando de uma questão familiar para uma pessoa que agora você não consegue mais ver de forma neutra? Enfim, complicado, né? É muito mais difícil do que parece em primeiro olhar. Enfim, vale pensar. Sou o Lucas, muito obrigado por sua atenção. E lembre-se, letramento é importante, a gente precisa pensar sobre a maneira pela qual a gente fala e a gente se comunica e as nossas mensagens se atravessam. Então, tuitar limita a mensagem da mesma forma que escrever um livro limita a mensagem, cada uma com as suas devidas proporções. É um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo.